De uma experiência tão deslumbrante e inovadora quanto foi Breath of the Wild surgiram expectativas inegavelmente altas, também elas fermentadas durante 6 anos de desenvolvimento. Impõe-se por isso a questão: que forma deve tomar Tears of the Kingdom para satisfazer as exigentes e já descontroladas expectativas dos jogadores? A receita talvez seja mais simples do que parece. Quem nunca morreu por ter nadado mais do que o devido? Quem nunca calculou mal a barra de stamina enquanto viajava de glider, estatelando-se no chão para visitar uma vez mais o ecrã de Game Over? Quem nunca desejou fazer skip àquela cutscene que já sabemos de cor? É difícil arranjar defeitos num jogo que sentimos ser perfeito, contudo eles existem sempre. E aqui entende-se defeitos por coisas que gostaríamos de ver melhoradas para transformar uma experiência já incrível em algo ainda melhor. Breath of the Wild foi um desses casos. Nas dezenas e dezenas e dezenas de horas de jogo que se fazem sentir perfeitas a cada esquina, existem percalços que nos vão fazendo sentir. Isto aqui podia ser melhorado caso um dia façam uma sequela. No fundo, aqui o pedido foi o de eliminar os pequenos defeitos que nos aborreciam e que causavam frustração. A não ser que algo me tenha escapado, tudo aquilo que gostaria de ver resolvido foi. Não faltam boas notícias. Caso a barra de stamina chegue ao fim e estiveres a nadar ou a sobrevoar os céus com o glider, é-te dada mais uma oportunidade para chegares onde pretendes ou, no caso do glider, poderás utilizá-lo uma última vez, podendo assim aterrar em segurança. Agora é possível passar à frente de todas as cutscenes. Existem muitas cutscenes que se repetem ao longo do jogo, como por exemplo quando estamos a cozinhar. Em Tears of the Kingdom, sempre que fazes uma refeição, podes passar à frente a animação. Ainda acho que podiam ter implementado uma forma de fazer refeições em grande número para pouparmos tempo com tarefas repetitivas, mas vou moderar as minhas expectativas. Mais interessante ainda, e talvez uma das coisas mais pedidas unanimemente, festejo em Faz de Zelda, temos livro de receitas. Já não precisamos de decorar as melhores receitas ou de tirar fotografias. Por fim, a durabilidade das armas. Nunca olhei para esta mecânica como um problema, exceto quando a arma parte no momento em que mataria um inimigo e por isso faleço eu. Tirando isso, sempre olhei para ela como uma mecânica interessante e que faz sentido. Tenho, no entanto, consciência que é uma das queixas mais frequentes e foi de certa forma aligeirada a introdução de mecânicas como o Fuse, aquela que permite fundir armas com materiais que existem pelo mundo, desde diamantes a frutas, não só revitaliza uma arma que estaria prestes a partir, como lhe confere, dependendo do fuse que fazes, uma maior durabilidade. Aqui começa talvez o maior problema de Tears of the Kingdom, um dos pilares de um jogo de Zelda, e pelo qual Breath of the Wild foi tão elogiado, é a oferta de um novo mundo para explorar. Um mundo que à primeira vista nos pareça pequeno, onde não saibamos muito bem para onde ir, mas que vamos descortinando ao longo da jornada, enquanto resolvemos desafios e ultrapassamos as adversidades. No fundo, um mundo inicialmente pequenino que se transforma em algo arrebatador. Não considero de todo que Tears of the Kingdom tivesse a responsabilidade de introduzir um mapa com a dimensão de Hyrule. Até podia ter metade do tamanho, desde que nos desse a sensação de exploração de algo novo, desconhecido e completo. Tears of the Kingdom amplia verticalmente aquilo que conhecemos de Hyrule. Existem ilhas no céu para explorar e lugares escondidos debaixo do solo. Ambos obrigam a fazer uso das novas mecânicas de jogo para lá chegarmos e os explorarmos. Ambos têm estéticas totalmente diferentes que nos distanciam de Hyrule e nos fazem sentir que estamos noutros lugares a explorar algo efetivamente desconhecido. No entanto, nenhum desses lugares, pelo menos os que descobri até ao final do jogo, tem sequer a dimensão de uma das diversas zonas que compõem o mapa de Hyrule. São apenas pedacinhos de ilhas no céu e pedacinhos de lugares subterrâneos que não nos fazem verdadeiramente sentir que estamos a visitar um novo mundo. Um problema que acaba por se aprofundar quando a maior parte da história e das quests principais, e até das side quests, se passam em Hyrule, motivando-nos a explorar aquilo que já conhecemos muito bem de Breath of the Wild. É certo que algumas quests obrigam-nos a explorar lugares de Hyrule que pouca gente deve ter visitado em Breath of the Wild, a não ser os completionistas, mas, ainda assim, para lá chegarmos passamos por lugares que já conhecemos. Perde-se o deslumbramento e a magia da descoberta que geralmente faz parte de um jogo Zelda, mesmo contando com os títulos mais contidos. Em contrapartida, existe algo para compensar
o facto de estarmos a repisar Hyrule. Em vez de existirem apenas duas main quests, ou seja, derrotar as Divine Beasts e derrotar o Calamity Ganon, agora existem imensas main quests em cada lugar. Em Breath of the Wild, muitas vezes entrei nas cidades e não as explorei. Nele, por exemplo, pouco conheci da tribo dos Zora e da sua cidade. A cidade deles é lindíssima e com muitos lugares periféricos para descobrir. As main quests de Tears of the Kingdom têm a grande qualidade de te enviarem constantemente para lugares que não foste obrigado a visitar no antecessor e passas mais tempo em cada cidade principal. Há mais tempo para respirar cada lugar. Em Tears of the Kingdom fiquei a conhecer a cidade dos Zora como nunca. É, no fundo, o regresso de algo muito presente noutros títulos importantes da franquia, como por exemplo em The Legend of Zelda Link's Awakening. Para descobrires o que fazer, tens de explorar os recantos das cidades, conversar com as pessoas que nelas habitam, apanhar pistas e informações. Senti que isto esteve ausente em Breath of the Wild, mas regressou, ainda que parcialmente, em Tears of the Kingdom. Os puzzles, a par da exploração, são uma das mecânicas principais de Zelda. Os jogadores esperam que uma nova entrada na franquia seja capaz de os fazer pensar. Em Breath of the Wild, estas mecânicas foram implementadas em dois lugares, nas Divine Beasts, que eram basicamente os 4 puzzles principais, e também eles os mais desafiantes, e nos Shrines. As Divine Beasts dão lugar a outras coisas que não posso revelar e os Shrines continuam a existir. Ainda não os fiz todos, mas suspeito que sejam novamente à volta de 100. Quanto aos elementos que estão agora no lugar das Divine Beasts, não os senti tão interessantes como os seus congêneres em Breath of the Wild, mas neste aspecto parece mais uma questão de gosto que de desafio. O nível de desafio parece-me semelhante, sobretudo em dois deles, ainda que sejam implementados de forma bem diferente. As Divine Beasts eram, em si, mais do que um enigma, do que um puzzle, faziam-nos sentir dentro de um gigante quebra-cabeças cujas engrenagens estavam interligadas com propósito. Em Tears of the Kingdom, aquilo que dá lugar às Divine Beasts é mais próximo de um puzzle ou de uma dungeon. Dois deles são mesmo muito desafiantes e requerem muito engenho com as novas mecânicas de criar meios de locomoção para serem ultrapassados. Nesse aspecto é mesmo questão de gosto. O que não é de todo uma questão de gosto são os Shrines. A estética foi totalmente remodelada para se enquadrar na história e mitologia apresentadas juntamente com a nova civilização. A beleza elevou, mas o desafio ficou no antecessor. Em Breath of the Wild existiam shrines que levavam bastante tempo para serem resolvidos. Quem se recorda de coisas como o Shrine das Constelações ou até aqueles mais físicos em que tínhamos que derrotar inimigos complicados que nos recompensavam com lutas interessantes, saberá certamente do que falo. Os Shrines em Tears of the Kingdom perderam o desafio, servindo agora apenas como pontos a serem resolvidos para assumirem o papel de teletransporte. Nada mais. Em Breath of the Wild ficava contente quando descobria um Shrine para mais um desafio. Tinha vontade de os fazer a todos. Em Tears of the Kingdom filo-os apenas como método de teletransporte e também, claro, para aumentar os corações, que deixo já a dica, são muito necessários. Não se sente o mesmo engenho nem a mesma criatividade, estão quase presentes por obrigação. Neste ponto, Tears of the Kingdom reprova completamente. Pelo menos uns 80% dos inimigos são reciclados e as poucas variedades introduzidas são meras derivações dos inimigos que já conhecemos. Por exemplo, existiam os Goblins azuis que eram moderadamente fortes, agora existem uns Goblins brancos que praticamente te derrotam com apenas um golpe. A estética é a mesma e a mecânica de combate não foi alterada. Apenas alteraram a cor e o dano infligido que, diga-se de passagem, é brutalmente desproporcional. É estranho morrer de uma assentada quando tenho 10 corações cheios. Nem o Calamity Ganon é capaz de tal feito. Quanto às exceções, que não são derivações, temos dois casos, os bosses e os mini-bosses. Os bosses são na sua maioria interessantes, alguns deles bastante desafiantes, obrigando-nos a fazer uso das muitas mecânicas que fomos aprendendo ao longo dos jogos. Por seu lado, os mini-bosses, que às vezes encontrávamos pelo caminho, continuam a existir, como os centauros, os trolls, e foi acrescentada uma nova espécie que não vou nomear para que a descubras por ti. É uma boa surpresa. A parte mais interessante dos inimigos é, por vezes, encontrar espécies diferentes a lutar umas contra as outras e podermos usar isso a nosso favor para os eliminar.
Em Breath of the Wild, Zelda teve um papel sem precedentes na franquia. É central, é importante, é uma personagem mais desenvolvida, com mais caracterização e assumidamente forte. Basta pensar que, durante 100 anos, conseguiu segurar o Calamity Ganon sozinha. Tendo em conta o destaque que lhe foi dado, ficou perfeitamente posicionada para, em Tears of the Kingdom, ocupar um papel mais presente na história. Em Tears of the Kingdom, ela faz mesmo parte da história e, sem ela, nada aconteceria. Ainda assim, novamente, quase não a vemos. Como vais perceber nos primeiros minutos de jogo, uma das main quests é Encontra Zelda. Enquanto fã da franquia, neguei durante dezenas de horas que isto estava a acontecer. Pensei sempre: é agora que vão revelar que estavam a gozar comigo e me vão puxar o tapete. Enterrei a cabeça na areia e tapei os ouvidos. Não estou a brincar, fiz isto durante dezenas de horas. Só quando me aproximei da primeira centena de horas de jogo, me resignei. Estava na altura de largar o sonho. Não era um isco, era mesmo a repetição de ideias. Claramente a minha esperança dura bem mais que qualquer arma do mundo de Hyrule. Em forma de compensação da ausência de Zelda, senti mais presença de cutscenes e de mais história no geral. Passamos mais tempo com as personagens principais, a nossa história caminha mais com a delas e temos conclusões lindíssimas de arcos narrativos iniciados em Breath of the Wild. Há, inclusive, um que me deixou com a lágrima no canto do olho, mas mais não posso dizer. É muito gratificante ver as personagens crescer de um jogo para o outro e a serem reconhecidas pelos seus feitos em eventos importantes da narrativa. Dá-nos a sensação de que Hyrule está cheia de vida e que coisas acontecem, quer nós estejamos presentes para as vivenciar, quer não. Vou só adiantar que fiquei muito orgulhoso do Sidon e ele merece tudo o que lhe acontece em Tears of the Kingdom. Quando as maiores novidades num jogo de Zelda são as mecânicas de construção, algo não está certo. Ainda assim, estão bem implementadas e dinamizam um jogo que, dada a falta de exploração e desafios, seria bem mais aborrecido. Exemplo disso é o impacto que a mecânica Fuse tem nos sistemas de batalha. O combate foi totalmente preservado de um jogo para o outro. No entanto, não somos os únicos com acesso à mecânica Fuse. Determinados inimigos também têm. Se não usufruirmos destas mecânicas, estaremos sempre em desvantagem. Existem, inclusive, inimigos com defesas impenetráveis, apenas possíveis de destruir se recorrermos ao Fuse. Não altera o combate de forma superficial nem significativa, mas o suficiente para o refrescar ligeiramente. A criatividade investida num Fuse pode mesmo mudar por completo o rumo de uma batalha. Caso sintas que estás numa situação de desvantagem contra muitos inimigos ou contra um muito mais forte, se quiseres lutar, não precisas de gastar tudo o que tens. Analisa bem as armas que tens no bolso e os materiais que tens em stock. A virtude está em perceber o melhor tipo de fusão para a situação na qual te encontras. Uma espada com 2 ou 5 de ataque pode ir para uma arma de 20, 30 ou 40. É possível derrotar qualquer inimigo com armas de 5 de ataque, mas um simples Fuse bem investido poupa tempo e alguns game overs. O mesmo sucede com a locomoção. Sempre que estiveres em situações que em Breath of the Wild terias de inevitavelmente correr num descampado, escalar uma montanha ou atravessar um rio, é altamente provável que o possas fazer facilmente com recurso às outras duas mecânicas, a Ultra Hand, que permite a construção, e a Ascend, que permite atravessar tetos dos edifícios e rochas. Pouparás muito tempo e bastante frustração. Olha sempre para o que te rodeia, já que existem materiais que podem ser utilizados. Em vez de perderes 10 ou 15 minutos a correr, poderás fazê-lo mais rapidamente com recurso à criatividade. Em todas as mecânicas encontrei apenas um defeito, em particular na Ultra Hand. As construções que fazemos têm uma durabilidade curtíssima. É por vezes injusto e pouco recompensador. Ao longo do jogo dei por mim a recorrer cada vez menos às construções, a não ser quando estritamente necessário. Foi-se transformando em algo desmotivador. Continuo deslumbrado como Zelda nos atira para lugares desconhecidos, sem grandes indicações, sabendo apenas que temos de chegar de ponto A a ponto B, transformando o próprio mundo num gigante puzzle composto por peças pequeninas e que pode ser resolvido de inúmeras formas, dependendo da abordagem que lhe dermos. Pode ser uma abordagem elegante, usufruindo de todas as peças e mecânicas, ou pode ser algo aos tropeções, como sinto que foi a minha. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom não consegue dar continuidade nem ter identidade própria o suficiente para se assumir como uma sequela por direito, não conseguindo também distanciar-se da sensação de ser um DLC com largas dezenas de horas.
Não lhe era exigida a ambição e inovação de Breath of the Wild. Precisava, por outro lado, de algo mais que o afastasse um bocadinho do antecessor. E, embora as novas mecânicas sejam interessantes e proporcionem momentos engenhosos de gameplay, e exista um alargamento vertical do mundo, céu e subsolo, não é expansivo o suficiente para sentirmos que temos a exploração de um novo jogo de Zelda. Ainda assim, a sequela que queríamos existe em Tears of the Kingdom. Não no seu todo, mas em muitas partes. Existe nas melhorias que fez em relação ao seu antecessor, existe na expansão narrativa, na atenção dada a determinadas personagens, em algumas mecânicas e, tão ou mais importante, no aumento da participação dos restantes protagonistas na história. Há espaço para trilogia, isso sem dúvida. Há até espaço para o terceiro jogo aprender com os dois antecessores e fundir as melhores qualidades de ambos, resultando numa potencial maturação daquilo que Breath of the Wild iniciou. Historicamente, Zelda não é uma franquia de sequelas. Fomos habituados a cada jogo entregar uma experiência distinta, marcada por novos mundos, inimigos, dungeons e adversidades. Na recente memória, esta é a primeira vez que Zelda se aventura por uma linha narrativa assumidamente contínua. Talvez esta inconsistência presente em Tears of the Kingdom seja apenas a representação das necessárias dores de crescimento.